Girando a nossa reportagem aqui no Manhã Bandeirantes, Luiz Felipe Nunes conosco, porque estamos a um decreto de estabelecermos no Brasil o fim da obrigatoriedade de autoescola. Resolução já foi publicada, já sabemos como vai funcionar, mas há muita dúvida ainda, principalmente com vai funcionar? Será que vai dar certo isso aqui no Brasil? Outros países já acabaram com essa obrigatoriedade. Luiz vai explicar tudo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Lupato, Sabino, bom dia para você. Oi, que Luiz. Nos acompanha aqui no Manhã Bandeirantes. Essas mudanças passam a valer no momento em que esse texto for publicado no Diário Oficial da União. Já passou pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, um resultado unânime, não precisa ser validado pelo Congresso Nacional. Portanto, ainda mesmo nesta semana, a gente deve ter a publicação deste texto no Diário Oficial da União e ele passa a valer, retirando principalmente, ponto mais polêmico deste texto, a obrigatoriedade das aulas nas autoescolas. Não é o fim da autoescola, mas é a retirada da obrigatoriedade, porque antes desta mudança funciona desta forma. Você precisa se inscrever em uma autoescola, fazer aulas teóricas, aquelas para a teoria de fato de como funciona o trânsito nas cidades. Depois de um número mínimo dessas aulas, você faz uma prova teórica, que hoje em dia é feita no computador, com múltipla escolha. Passando por esta avaliação, começa um percurso de aulas práticas, no carro mesmo. Você pega o carro do lado de um instrutor da autoescola com o próprio veículo da autoescola e faz 20 horas aula para ser habilitado a fazer a prova. Se você fizer a prova, você pode passar. Se você for reprovado, você vai lá, paga mais um valor e faz novamente a prova. A partir de agora, não haverá mais a necessidade das aulas teóricas. Você pode se inscrever e fazer já na sequência a prova teórica. E se você quiser estudar, o Ministério dos Transportes e o Governo Federal, eles vão disponibilizar na internet de maneira gratuita todo o conteúdo para a prova teórica. Passando nesta avaliação, que segue sendo necessária, o número de horas-aula mínimo para fazer a prova prática cai de 20 para 2 horas. Então, em um dia, você já consegue fazer aquela aula para ficar apto a prestar a prova prática. E a mudança também na forma de como você pode receber essas aulas, porque hoje em dia você só tem a possibilidade de se inscrever na autoescola. Agora, além da autoescola, existe a figura do instrutor credenciado pelo Detran autônomo. Uma pessoa que precisa fazer um curso, ela precisa ter mais de 21 anos de idade, precisa ter o ensino médio completo, estar habilitada há pelo menos 2 anos, passar em uma prova, além de uma prova teórica, tem uma prova psicológica para que esta pessoa seja apta a se tornar um instrutor credenciado. E no momento que ela for dar aula, ela precisa ter uma CNH válida, não ter sofrido uma cassação na Carteira Nacional de Habilitação, nem possuir uma infração gravíssima nos últimos 60 dias. Passou por tudo isso, fez o teste, você pode se inscrever como instrutor autônomo. E aí o aluno pode escolher se ele vai numa autoescola, se ele vai no instrutor autônomo, se ele vai usar o carro para teste e também para prova da autoescola, o carro dele ou o carro do instrutor, ainda somente com a possibilidade de carros manuais. Não dá para fazer a prova no carro automático, porque a habilitação ainda serve para carros manuais e automáticos, portanto a prova precisa ser feita ainda desta maneira. As divergências são muitas. Autoescolas e também alguns especialistas afirmam que o trânsito pode ter uma piora significativa, de que o número de acidentes pode aumentar. Já o Ministério dos Transportes e, portanto, o governo federal avaliam que atualmente existem pelo menos 20 milhões de pessoas que já dirigem sem carteira. E isso poderia agora, com essas novas mudanças, melhorar a condução dessas pessoas que já dirigem sem carteira, que isso não aumentaria as infrações de trânsito e também que causaria um barateamento na possibilidade de obter a Carteira Nacional de Habilitação em pelo menos 80%. O Ministério afirma que o valor varia entre R$2 e R$5.000, teria esse preço diminuído a partir desta série de mudanças. Com essas novas regras, o Brasil fica mais parecido com outros países. Falando, por exemplo, dos Estados Unidos, que sempre serve de exemplo para muitas regras que a gente vai falando aqui no Brasil, por lá
uma pessoa entre 16 e 18 anos, então menor de idade, já pode começar a praticar a direção e obter uma carteira de habilitação. As regras para alguém de 16 a 18 anos, elas são mais rígidas nos Estados Unidos. Então, não existe uma autoescola obrigatória. Você pode fazer também com um pai, uma pessoa acima de 25 anos. Não precisa nem ser exatamente credenciada num Detran, mas é uma pessoa com mais de 25 anos e você tem um mínimo de horas. Então você precisa necessariamente dirigir pelo menos 50 horas antes de fazer uma prova, e dessas 50, pelo menos 10 precisam necessariamente ser no período noturno. Agora, para quem tem mais de 18 anos, é chegar e fazer a prova. Não tem que passar por todo esse trâmite, não tem hora mínima, não tem... Você faz o teste, dependendo do estado, porque as regras nos Estados Unidos mudam de estado para estado, mas em alguns estados, por exemplo, é chegar, passar pelo Detran deles, que é o DMV, e você já pode fazer a prova. Alguns estados pedem que você tenha pelo menos 6 meses de uma habilitação provisória, mas por lá é muito mais simples. E para falar da situação no Reino Unido, temos um grande especialista, Philip Keeling, correspondente da Rádio Bandeirantes no Reino Unido, morador de Londres, que nos explica agora como funciona também esse conjunto de regras no Reino Unido. Fala, Keeling. Bom dia, Luiz, tudo bem? Aqui no Reino Unido, a autoescola não é obrigatória. Você pode optar por um instrutor profissional, uma autoescola, mas dá para aprender a dirigir com amigos e até mesmo familiares. Mas existem algumas regras. Por exemplo, o primeiro passo é tirar a carteira provisória. A partir dos 17 anos, você pode ter essa carteira provisória, você manda a sua identidade para o órgão responsável, recebe essa carteira provisória de aprendiz e, a partir daí, você está liberado a aprender. Quem for ensinar a pessoa a dirigir tem que ter pelo menos 21 anos, ser habilitado há pelo menos 3 anos e o seguro é obrigatório. Além disso, o veículo em que esse aprendiz está pegando as primeiras manhas atrás do volante tem que ter um adesivo com a letra L de Learner, que significa aprendiz em português. E muita gente acaba optando em aprender com familiares e amigos, até por conta do custo, que é zero, e também da flexibilidade. Um instrutor por aqui cobra a hora-aula, em média, 40 libras, algo em torno de R$ 280. E tem menos flexibilidade, você tem que se adaptar à agenda desse profissional. Eu, por exemplo, sou habilitado aqui há quase 10 anos e optei por um instrutor, não só para me adaptar a dirigir do lado direito, que era uma novidade, mas também para pegar aquelas manhas, aquelas dicas importantes que ajudam a passar na prova. Aqui a prova teórica e prática são obrigatórias, existem, você pode estudar para a prova teórica em casa, pela internet, e depois fazer a prova prática. E uma pesquisa mostrou que a minoria escolhe um instrutor, uma autoescola, menos de 30%. Então a maioria realmente prefere aprender com um amigo ou um familiar. Lembrando que a pessoa raramente vai pegar o carro pela primeira vez no centro de Londres. Normalmente você vai numa rua mais tranquila, num estacionamento, num parque industrial, para dar os primeiros passos aí nessa jornada para tirar a carteira de motorista. Valeu, Keeling. E aqui no Brasil seguem também valendo outros preços que são cobrados já na Carteira Nacional de Habilitação, que são os testes de aptidão médica e também o chamado psicotécnico. Esses 2 testes também precisam ser feitos para quem quiser se tornar um instrutor do Detran. E o preço também para quem quiser se tornar um instrutor, ele depende de cada Detran, então é um valor estadual que você precisa consultar, caso você queira se tornar um instrutor, com o Detran de cada um dos estados. Não tem um valor fixo ali para cada uma dessas avaliações para os instrutores, não. Bom, então você pode abrir mão da velha e boa autoescola, mas você tem que fazer aula com o instrutor. Exatamente, tem que fazer uma aula com o instrutor, porque no começo gera muitas dúvidas, Sabino, porque no começo o ministro dos Transportes, Renan Filho, deu muitas entrevistas e ele ainda nos primeiros momentos não tinha o texto fechado. Então ele fez várias sugestões que depois foram modificadas, de que, por exemplo, você poderia aprender com um pai, com uma mãe. Existe na regra uma possibilidade de adaptação de caso para caso. Mas assim, falando de maneira específica, tem que ter alguém que é testado pelo Detran. Essa pessoa não pode ser qualquer um. Até porque existe uma dificuldade de avaliação também, né? Como é que você vai validar aquelas 2 horas aula se você não for credenciado pelo Detran? Porque
a partir da mudança de regra, segue valendo também o que hoje é medido para verificar o comparecimento do aluno, que é a biometria. Você coloca o seu dedo no começo da aula, mostrando que você fez a aula, no final você coloca o dedo de novo. Isso não impede golpes e não só golpes, mas também aquelas facilitações que já existem hoje, de um aluno que chega na autoescola, coloca o dedo na biometria, passa 2 horas em casa, volta para a autoescola, coloca o dedo de novo. Isso não impede nada, porque, bom... Prenderam aquela vez a quadrilha do dedo de silicone, lembra? Às vezes você não precisa nem ir, né? A própria autoescola faz um dedo de silicone ali e coloca. Então, assim, isso segue valendo. Agora, não existe uma modificação clara para coibir, por exemplo, esse tipo de ação. Bom, outra dúvida que eu tenho. As pessoas, normalmente, quando contratam uma autoescola, elas têm um local em que as autoescolas fazem ali o teste de baliza, região normalmente pouco movimentada da cidade. Esses autônomos, eles vão poder ensinar a dirigir onde? Não existe uma restrição clara no texto. O que muitos desses instrutores vão fazer é o que já existe hoje na autoescola. Porque a autoescola, ela até pode colocar para dirigir em um lugar mais complicado, mais complexo, mas elas optam por não. Primeiro, por um motivo de segurança. Segundo, porque para você passar na prova, você precisa fazer o percurso da prova, que é aquela baliza de uma maneira mais simples, a parada em uma rampa e depois a subida na rampa. As autoescolas geralmente optam por locais semelhantes a esse tipo de percurso. Isso deve continuar. Mas agora, se o instrutor quiser modificar o percurso, não existe uma restrição muito clara para isso não, Sabino. Outra dúvida que eu tenho é a seguinte. Hoje muita gente tem carro automático. O exame obrigatoriamente é feito em carro mecânico, quer dizer, quem aprender a dirigir em carro automático não adianta nada? Você tem as noções do carro automático, mas é a mesma coisa que acontece hoje, Sabino, porque atualmente você só consegue fazer a prova em um carro manual e você aprende no carro manual. Geralmente as autoescolas colocam para você aprender e fazer a prova no mesmo carro. Se você tiver em casa um carro manual, você pode inclusive fazer as aulas e a prova nesse carro. Se você só tiver automático, você aprende uma coisa ou outra, mas você possivelmente vai ter que aprender pegando um carro manual. E na prova, você pega um carro ou desse instrutor que é credenciado, ou seja, ou do carro da autoescola. Se você não tem o carro manual em casa, você vai ter que fazer a autoescola ou vai ter que contratar um instrutor que tenha carro mecânico, né? Agora, é um assunto polêmico, a gente já tem aqui ouvinte falando sobre os dois lados, a opinião que concorda, a opinião que não concorda, a gente já vai colocar. Mas ainda não entra na minha cabeça o seguinte: se restringir demais a forma como você se torna um instrutor autônomo, o que vai acontecer? A autoescola cobra caro. O instrutor, que tem como profissão o seu cargo numa autoescola, vai fazer o quê? Virar um instrutor autônomo. Acham mesmo que esse instrutor vai dizer: olha, pessoal, Black Friday, o que eu cobrava 10x na autoescola, eu vou cobrar 1. Porque agora eu sou bonzinho, virei bonzinho, sou um instrutor aqui autônomo. E se não restringirem tanto assim uma pessoa a se tornar um instrutor, nem que seja para ensinar 2 filhos e um sobrinho, aí qualquer um vai virar instrutor. E aí talvez, de fato, o objetivo principal, que é baratear o acesso a carteira de motorista, possa acontecer. Mas sinto que esses 20 milhões de motoristas que hoje não têm CNH e rodam pelo trânsito, é uma estimativa que foi feita pelo Ministério dos Transportes, deve aumentar. Por quê? Não dá pra gente dizer que aboliu no Brasil a prática do pai e da mãe saindo com o filho para ensinar a dirigir. Isso acontecia antes com um filho adolescente, no início da adolescência, né? Com 12, 13 anos, se ensinava. Diminuiu. Hoje a gente vê menos pai e mãe ensinando a dirigir. Agora, com essa obrigatoriedade de só 2 horas, e aí que seja, que você cobre o que se cobra no Reino Unido, que ele trouxe aqui, 40 libras, que daria R$280. Vai gastar nem R$600 para as 2 horas aula. Mas uma pessoa não aprende a dirigir em 2 horas. E aí faz como? O que já acontece hoje. E aí tem aqui o Kleber, nosso ouvinte, dizendo que ele concorda porque aí isso pode acabar com a máfia das autoescolas, com as quadrilhas que funcionam dentro das autoescolas. Acho que tem que acabar com isso. Mas acho que talvez a forma correta não seja fechar o olho para isso.
Porque ao invés de um pente fino, de uma investigação, de uma força-tarefa para descobrir o que acontece dentro da autoescola, porque tem mesmo, né? O quebra, que é para passar sem precisar fazer prova. Tem mesmo esse esquema que o Luiz destacou aqui, das pessoas que vão lá, colocam o dedo, voltam para casa e depois, no fim do período da aula, estão lá de novo só para passar o dedo de novo. Tem uma forçação para que as pessoas não passem no teste, porque custa caro você refazer o teste. Ao invés de um pente fino de uma investigação, o que fizeram foi, bom, tem muita coisa errada, vamos acabar com a autoescola. Porque a chance é grande. Concordo também com o argumento das autoescolas de que muita autoescola vai fechar. Não tem para onde ir, sem os alunos. Então, como que a gente vai Mas garantir... essas autoescolas vão ter que oferecer algum diferencial. Quer dizer, aí é livre mercado. Quer dizer, a autoescola vai ter que oferecer alguma coisa que com o autônomo hoje o aluno não vai ter. Então, mas como... Por exemplo, aprender a dirigir, quem sabe dirigir no carro automático, aprender a dirigir no carro mecânico, sei lá, não sei, mas vão ter que inventar. Mas o que garante com essa mudança, e se vocês conseguiram perceber algo, que vai acabar com a máfia da autoescola? Não, como chamou nada. o nosso ouvinte? Não, nada. Nada garante, nada. Inclusive porque as provas você não faz com o instrutor da autoescola. A avaliação exatamente para você, a prova prática. Não é o seu instrutor da autoescola. Nunca foi, né? Nunca foi. Não é isso que acontece. Então, assim, se existe o quebra, a possibilidade de pagamento que você faz na autoescola, não é só a autoescola que participa de um esquema como esse. É algo que envolve outras pessoas que não são só da autoescola.